Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Olá, queridos, a paz do Senhor. Me chamo Paulo Roberto Júnior, tenho uma palavra de Deus para você, mas antes vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like para que a gente possa alcançar mais irmãos. A nossa mensagem está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46, que diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E o chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: O que queres que te faça? E o cego respondeu: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Queridos, esse texto aqui é um texto bem conhecido. Conta um pouquinho da história de um homem chamado Bartimeu. Esse homem era cego, vivia à beira do caminho. Normalmente, naquele tempo, as pessoas que tinham alguma deficiência, nesse caso aqui, Bartimeu, a sua deficiência era visual. Normalmente, essas pessoas, infelizmente, por conta da cultura e da ignorância da época, essas pessoas, elas viviam na porta da cidade. Elas não podiam viver em sociedade com outras pessoas. Normalmente, essas pessoas, elas eram tratadas como marginais. Essa palavra marginal, normalmente a gente aplica a pessoas que cometem delitos, erros, alguma coisa contra a lei. Mas se a gente for buscar o significado, a gente pode até aplicar para essa questão aqui da cultura da época, ou seja, marginal, aquela pessoa que vive à margem da sociedade. No caso de Bartimeu, ele não fazia nada de errado, mas ele era excluído pela sociedade. Até mesmo porque a cultura da época era muito ignorante, tinha uma compreensão errada, como se as pessoas que tivessem uma deficiência fossem impuras ou fossem amaldiçoadas por Deus. E nós sabemos que isso não é verdade, mas era o pensamento daquele tempo. Então as pessoas viviam normalmente à porta da cidade e viviam ali pedindo dinheiro, pedindo comida, viviam na dependência das pessoas. Nesse caso aqui, Bartimeu, o interessante é que Bartimeu quer dizer filho de Timeu, ou seja, ele era uma pessoa tão desprezada no seu tempo que nem o nome dele nós sabemos. Nós só sabemos que se referiam a ele, o cego, filho de Timeu, era dessa forma que se referiam a ele, porque nem o nome está registrado, justamente por conta da sua condição e por conta da condição da sociedade naquele tempo. Agora, o interessante é que Bartimeu, à beira do caminho, ouviu falar de Jesus. No versículo 47 diz assim, olha: E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, quando ele ouviu falar de Jesus, naquele momento, no seu coração nasceu a fé, gerou a fé. E ele começou a clamar. Certamente ele ouviu falar que Jesus curava, certamente ele ouviu falar que Jesus abençoava pessoas, que Jesus salvava. Por isso ele começou a clamar. Olha a importância de ouvir a palavra. É por isso que Paulo fala, pra gente ouvir, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quando ele ouviu falar de Jesus, o seu coração imediatamente entendeu que aquela era a oportunidade dele buscar um socorro, que aquela era a oportunidade dele mudar de vida. Agora, no versículo 48 diz assim: E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma outra coisa que a gente aprende aqui é que no momento em que ele ouviu falar de Jesus, ele começou a clamar pedindo um socorro. Bartimeu vivia à beira do caminho, mendigando, diz o texto, ou seja, implorando a ajuda das pessoas. Mas quando ele entendeu que Jesus estava passando ali, que alguém que podia mudar a sua história estava passando por ali, ele começou a clamar. Mas esse clamor não era um pedido de esmola, esse clamor não era um pedido de mais um prato de comida, esse clamor aqui é um pedido de socorro para que a sua história pudesse mudar. Agora é interessante que as pessoas tentaram calar ele. E muitos até perguntam, sei lá por que fizeram isso? Tentaram calar Bartimeu. Lembra que eu falei no início da mensagem que ele era tratado como marginal, que vivia... Quem é marginal? Aquele que vive à margem da sociedade. Ou seja, quando aquelas pessoas tentam calar Bartimeu, que elas estão querendo dizer para Bartimeu o seguinte: olha, você não tem direito de falar. Você é excluído da sociedade. Você não tem CPF, não tem RG, você não tem nome. Nós não sabemos o teu nome. Nós sabemos que você é o cego filho de Timeu. Ou seja, você
Você é tão desprezado que você não tem espaço aqui para falar. Ou seja, aquelas pessoas, elas estavam calando, tentando calar Bartimeu, porque era dessa forma que elas enxergavam Bartimeu, como uma pessoa desprezível, uma pessoa desprezada. Então elas tentam calar Bartimeu porque dentro da cultura da época, Bartimeu, como outras pessoas que tinham alguma deficiência, essas pessoas não tinham direito de falar, elas não tinham direito de se pronunciar, elas tinham que viver à margem da sociedade, sendo excluídas, tratadas de qualquer maneira de desprezo, porque a compreensão é que essas pessoas eram amaldiçoadas. Mas o interessante é que Bartimeu, ele não parou de clamar. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Não pare de clamar, não pare de buscar a Deus. Quando nós começamos a buscar o Senhor, quando nós nos colocamos para clamar o Senhor, nós vamos ver várias situações se levantando no intuito de tentar nos parar, de tentar roubar os nossos sonhos, de tentar roubar as promessas que Deus tem para a nossa vida, de tentar roubar de nós a nossa esperança de viver o melhor de Deus. Várias circunstâncias começam a se levantar. Infelizmente, o inimigo se levanta, ele usa pessoas para tentar nos parar, circunstâncias à nossa volta tentam nos paralisar, e quantos que param? E a palavra do Senhor declara que aquele que colocou a mão no arado de maneira nenhuma pode voltar, pode olhar para trás. Ou seja, Deus, ele se entristece quando nós paramos a nossa caminhada, quando nós abortamos e interrompemos o propósito que nós estamos. Ou seja, nós aprendemos aqui com esse homem a não deixar de clamar, a não permitir que a opinião dos outros, que as circunstâncias viesse paralisá-lo. Agora, é interessante que quando ele começa a clamar e as pessoas começam a repreender, parece até que Bartimeu está meio que de teimosia, né? Parece que Bartimeu está contendendo com aquelas pessoas, mas não é verdade. Bartimeu não estava contendendo com aqueles que mandavam ele se calar. Na verdade, Bartimeu não estava aceitando a sua condição. Na verdade, Bartimeu não estava aceitando aquilo que foi imposto sobre ele, uma condição que foi colocada sobre ele. E qual era a condição? Que ele era um marginal, que ele não era ninguém, que ele não era nada. Naquele dia ele cansou da condição de sofrimento que ele estava e ele começou a clamar por alguém que tinha a solução, que tinha, né, o poder de mudar a sua situação. Ou seja, eu entendo o seguinte: enquanto algumas coisas na nossa vida não nos incomodam, a gente vai vivendo, até o momento que alguma coisa começa a nos incomodar. E aí, quando algo começa a nos incomodar, começa a vir no nosso coração a importância de buscar uma mudança, de buscar realmente, né, uma transformação, ou de dar um basta, um chega numa situação que estamos vivendo. Foi isso. Aqui Bartimeu não estava contendendo com aqueles que estavam mandando ele se calar. Aqui Bartimeu, ele estava lutando contra um sistema, contra uma ideia, contra uma ideologia, contra uma cultura, contra um pensamento que estava instalado nele. Bartimeu, ele tinha o costume de pedir esmola a vida toda. Ele não tinha perspectiva de vida, mas quando ele ouviu falar de Jesus, a sua perspectiva mudou. A esperança começou a nascer, a brotar no seu coração. Então, quando ele entendeu que aquela era a única oportunidade dele mudar de vida, o que ele fez? Eu vou lutar contra aquilo que foi colocado sobre a minha vida como um peso. E quantas pessoas, né, que têm um peso sobre a sua vida? Desde a infância, alguns por alguns bloqueios na sua caminhada, na sua história, alguns porque estão encarcerados emocionalmente por conta de uma ofensa, por conta de alguma coisa que aconteceu, né, num relacionamento, uma frustração, uma traição, ou até mesmo na infância, como eu falei, um abuso. Enfim, quantas pessoas que carregam um peso e elas, eu não vou conseguir vencer. Quantas pessoas que já estão maduras, algumas já são velhas e falam assim, eu já estou velho, eu não vou mais ter sucesso na minha vida, já estou velho, eu não vou mais conseguir ser feliz, não vou conseguir realizar esse sonho, esse plano, não vou conseguir fazer tal coisa. Querido, não pense assim. Deus tem o melhor para você. A Bíblia diz que até os velhos sonhariam, teriam sonhos. Nós vamos ver na palavra de Deus quantas pessoas idosas realizaram sonhos, quantas pessoas idosas Deus fez grandes milagres. Querido, nunca é tarde para você realizar um sonho, para você alcançar um objetivo, para as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Nunca é tarde, mas é necessário que você não desista. É necessário que você não desista das promessas de Deus e dos sonhos que estão no seu coração. É necessário que você continue clamando. Não pare de clamar. Não permita que situações, pessoas, circunstâncias roubem o teu clamor. Te cale. Quantas pessoas estão caladas? Quantas pessoas estão sendo caladas e quantas estão se silenciando, estão recuando? Bartimeu não. Bartimeu entendeu. Esse é o meu momento. É hoje que eu vou mudar de vida. Ele não aceitou uma imposição sobre ele. Não aceite algo imposto sobre você. Vamos lá. Versículo 49. E Jesus parando disse que o chamasse. E o chamaram o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta que ele te chama. Ou seja, teve um momento que Jesus parou. Agora, o interessante é que o que fez com que Jesus parasse, Jesus estava passando. Por isso que Bartimeu entendeu que ele precisava clamar. Ele não enxergava, mas ele sabia. O meu milagre está perto de mim, mas está passando. Irmãos, o tempo está passando, a vida está passando.
passando. Se a gente não tomar uma atitude, a vida passa e a gente fica. Ou seja, Bartimeu entendeu, Jesus está passando, eu preciso parar Jesus, eu preciso chamar a atenção de Jesus. Agora, o interessante é que o que chamou a atenção de Jesus não foi a altura dos seus gritos. O que chamou a atenção de Jesus foi a sua persistência, a sua perseverança e a sua fé. Não é a altura da sua voz que vai atrair a atenção de Deus para você, mas é o tamanho da tua fé. Agora, como que Bartimeu teve fé? Ouvindo falar de Jesus. É ouvindo a palavra de Deus que nós recebemos fé. E é colocando essa fé em ação que nós chamamos a atenção do Senhor, que o milagre acontece. Jesus mandou levar Bartimeu até ele. Para a gente terminar no versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Interessante que a capa era uma forma de identificação do estado, da condição social daquele homem. Ou seja, a capa que ele usava o identificava como um mendigo, como um cego, como alguém que estava excluído da sociedade. No momento em que Jesus manda ele ir ao seu encontro, quando ele está sendo levado até Jesus, até o encontro de Jesus, sabe o que ele faz? Aquela capa que o identificava como mendigo, que o identificava como cego, como impuro, como amaldiçoado, aquela capa que o identificava como marginal, como alguém que vivia à margem da sociedade, sabe o que ele fez? Ele lançou fora. Porque ele entendeu, eu não vou mais precisar dessa capa. Eu não vou mais precisar ser identificado como alguém impuro. A minha vida vai mudar agora. Ou seja, ele estava determinado a uma mudança. E quantas capas a gente não precisa lançar fora? Mágoas, ressentimentos, coisas que nós não superamos. Coisas que foram ruins para nós, mas que foi permissivo da parte de Deus para que a gente amadurecesse, para que a gente tomasse atitudes. Quantas pessoas que carregam dentro de si um sentimento, um ressentimento, e já está na hora de lançar essa capa fora. E é justamente essa capa que não foi lançada fora que ainda continua identificando aquela pessoa como um perdedor, como um fracassado, apesar de ele e ela não ser, porque a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. Mas muitos se agarraram à capa, se agarraram ao passado. Bartimeu fez o que? Ele lançou a capa fora. Ele entendeu, eu não preciso mais de capa. Eu não preciso mais ser identificado como um indigente. A minha vida vai mudar hoje. E no versículo 51. E Jesus falando, disse-lhe, o que queres que eu te faça? E o cego respondeu, mestre, que eu tenha visto. É interessante que Jesus pergunta para ele o que ele queria. Jesus sabia que ele precisava ser curado, mas Jesus sabia também que ele estava na condição de rua, que ele era acostumado a pedir um trocado, a pedir um prato de comida. Agora você vê que Bartimeu estava tão acostumado a pedir coisas aos outros, aqui no versículo 46, 47, diz que ele estava mendigando, ou seja, Bartimeu tinha um costume de pedir esmola, pedir comida e pedir dinheiro, pedir água, era isso. Por isso que Jesus perguntou a ele, você quer o quê? Você quer que eu te faça o quê? Jesus sabia que ele precisava ser curado, que ele precisava enxergar, mas Jesus perguntou, sabe por quê? Para ver qual era a atitude de Bartimeu, o que Bartimeu ia pedir. Se Bartimeu pedisse uma esmola, Jesus ia dar esmola, seja segundo a sua fé. Mas Bartimeu pediu para enxergar, para ver. O interessante é que Bartimeu, ele sabia que ele estava diante de uma pessoa que podia mudar a sua história. Deixa eu te falar, quando você ora, quando você se coloca diante de Deus, você não está na presença do seu colega. Você não está na presença de alguém que tem uma empresa que pode talvez dar uma vaga de emprego para você, para o seu filho, para o seu marido. Quando você ora, você está diante do Deus Todo-Poderoso. Saiba pedir, peça direito. Ou seja, quando ele chegou diante de Jesus, ele não pediu mais um prato de comida como de costume, ele pediu cura. E Jesus deu. Versículo 52. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Não pare de clamar. Não permita que as circunstâncias, que as coisas roubem de você a tua fé, a tua esperança ou pare o teu clamor. Nós aprendemos com Bartimeu que mesmo diante de tantas circunstâncias, ele não deixou de clamar. O Senhor atendeu o seu socorro e fez um milagre na sua vida. Deus quer fazer um milagre na tua vida. Na verdade, o teu milagre já está pronto, já está preparado. Mas é necessário que você venha romper com essa bolha, que você venha romper com aquilo que foi imposto sobre a sua vida. E para isso, você precisa clamar com insistência, com perseverança, com convicção, com fé. Você precisa despertar a atenção de Jesus. E a gente só desperta a atenção de Jesus com a nossa fé. Não é a altura da nossa voz, mas é o tamanho da nossa fé. Você acabou de ouvir a palavra e essa palavra gerou fé no seu coração. Tome atitudes de acordo com a fé que foi gerada no seu coração depois que você ouviu essa palavra. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Não permita, Senhor, que as circunstâncias, que as lutas, que nada e nem ninguém roube de nós a nossa fé. Não permita que nada venha calar o nosso clamor, que o Senhor atenda a nossa oração, faça um milagre em nós, em nome de Jesus. Amém? Queridos, vou ficando por aqui. Deus te abençoe mais uma vez. Se puder, se inscreva no canal, deixa o seu like, seu comentário e até a próxima.